Livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 14. Entendimento. Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas, resignando-se à evidência, continuou. Compadece-te de mim, compadece-te. Lola, donde vens? Perguntou o infeliz. Não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é fogo a consumir-nos por dentro. Não me conduzas ao passado. Para mim, é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. É preciso olvidar. Nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguia comovente, e Antonina, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força. Não golpeeis minhas feridas mal cicatrizadas, não se rouba ao devedor o ensejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor, enredei-me no crime, amei-te, e perdi-me. Trazias nos olhos a traição, disfarçada. Oh, Lola, por quê? Por quê? E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste. Leonardo, perdoa-me. Sofri muito. Enlouqueceste, é verdade, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher aviltada, entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desesperada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte, sob o sarcasmo de todos, entre a sede e o suor? Tudo isso conheci. Matei, porém, por tua causa, tartamudeou o mísero, infundindo compaixão. Naquele tempo, alegou a infortunada, fiz pior. Exterminei minha alma e esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envelheci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores de minha felicidade. Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Feliz, bradou Antonina, semi-desesperada. Acusas-me de infiel, quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vim-me sozinha, enferma, aniquilada. Debalde busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara. Por quê? Quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se minha consciência, inculpando-me, desapiedada. A morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitado a compreender meu sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos vagueei faminta, como ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivava em mim mesma. Esmolei proteção junto daqueles que havia sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara até que um dia...
Antonina passou a destra pela fronte pálida, como se invocasse velhas recordações fortemente trancadas na memória. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados. Findos alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz, parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurara. Continuou: até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados, as tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como um bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego de tua família que tiveste a ventura de constituir. Interrompeu-se Antonina, figurando-se-nos incapaz de prosseguir recordando. Via-se que esbarrara com insuspeitáveis impedimentos íntimos. Emudecera, torturada pela incapacidade mnemônica que a assaltava de improviso. Contudo, o nosso orientador acercou-se dela, afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Não posso saber, gritava Leonardo, não posso saber. Desde que meu espírito foi culpado por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou culpado, tens razão. Podias ter recebido o meu concurso. Não me cabia pensar em ti como se fosses tão somente mulher. Mais calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo, senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que não me compreenderam e procuro sinceramente olvidar as ofensas que outros me assacaram. Como desejo, sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. Reparávamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Por que não se recordavam os dois do parentesco que os reunia? Nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito, no encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. Breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo, como que arrefecera o ímpeto inicial de desesperação. Fitava-a agora quase que piedosamente, mas longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe atingiu a máscara fisionômica. Cerrando os punhos, bradou desvairado: sim, sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz, mas por que trago comigo o fantasma dele?
ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar minha existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele, quanto ele vive dentro de mim? Por que me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me, cruel. Se tento olvidar, agiganta-se-me no pensamento. Desequilibrado, Pires ergueu para o teto os punhos retesos, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar. Esteves, homem ou diabo, ou estiveres em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem, estou pronto, acertemos as diferenças. Vítima ao carrasco aparece, que meu pensamento te encontre e te traga, que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram, quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos presumíveis que se abeirava de nós, igualmente fora do vaso físico. Passeou no recinto esgazeado o olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença e, ofegante e contrariado, qual se estivesse ingressando ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os, estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética mais intensivamente facilitada quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Notamos que os 3 protagonistas da cena que se improvisara jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou. Agora sim, vieste mesmo, vejo-te, fora de minha cabeça, vejo-te como és, liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos ou eu te riscarei. Piedade, piedade, suplicava Antonina lacrimosa. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo. Conheço-te e odeio-te, assassino, assassino. Engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais enfurecidos, mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, concitou. Meu amigo, extirpa da mente a ideia do crime. Achas-te cansado, enfermo. Receberás a medicação de que necessitas. Num átimo, ausentou-se e regressou, trazendo ao recinto 2 amigos do nosso plano, os quais transportaram Leonardo semi-inconsciente para um santuário de reajuste em que mais tarde nos receberia assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperar-nos. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular.
Consideramos então que, se grande for a aventura da pobre senhora na véspera, naquela noite assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal quase inerte. Revelava-se imensamente confrangida. Por mais de 2 horas mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio, conseguiu refazer-se. Vimo-la acordar exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando.